Olá, seja bem-vindo. Eu sou Leonora Azevedo, professora de matemática, e vamos dar continuidade às nossas propriedades de potência. Se você não assistiu os primeiros vídeos, eu sugiro que você assista para ficar mais simples para você. A gente viu no vídeo anterior 3 propriedades: multiplicação, divisão de mesma base, multiplicação de mesma base e potência de potência. A gente vai finalizar aqui com essa propriedadezinha, que a gente pode valer ela tanto para multiplicação quanto para divisão. E observa o seguinte, lá no vídeo 3, a gente viu que tem propriedades para a mesma base, mas não tem propriedades para bases diferentes. E eu gosto de pensar nessa propriedade dessa maneira. O que essa propriedade fala para a gente é o seguinte, ó. 2 vezes 5 elevado a 4 é como se eu pudesse desmembrar. É o 2 elevado a 4 e o 5 elevado a 4. Essa é a propriedade. Tá? Se você pegar um livro de matemática, a definição é essa. Mas, na verdade, eu gosto de pensar, eu acho que ela é mais útil nos exercícios, a gente pensando de outra maneira. Que maneira, ó, daqui para cá. Eu vou até mudar a cor da minha caneta aqui para você entender a ideia. Em geral, os exercícios eles não vêm com a propriedade do jeitinho que está aqui, não. Ele vem desse jeito, ó, 2 a quarta vezes 5 a quarta. E aí eu quero que você lembre dessa propriedade. O que significa essa propriedade aqui? Eu tenho bases distintas, porém eu tenho o mesmo expoente. Significa que você pode juntar isso. Você pode fazer o 2 vezes 5, isso tudo elevado a 4. Ou seja, como se eu viesse de trás para frente. Porém, quando eu faço isso, ó, o 2 vezes 5 é um cálculo simples de fazer. É o 10 elevado a 4. Então, na verdade, a propriedade ela vem escrita nos livros dessa forma, mas a forma que eu acho mais útil da gente usar é essa forma que eu fiz depois, azulzinho, tá? Vou fazer a outra daqui que vale a mesma coisa, o mesmo que vale para multiplicação, vale para divisão. Se eu tenho uma divisão elevada a qualquer expoente ali, eu posso fazer o primeiro com o expoente dividido pelo segundo com o expoente. Deixa eu só corrigir esse 5 aqui que ele sumiu ali. Então, o que eu tenho? Ó, essa é a minha propriedade. Mas, novamente, vou fazer do mesmo jeito que eu fiz a primeira. Eu acho que o mais útil dela é escrever dessa forma. Ó, o que mais vai aparecer para a gente nas provas vai ser isso aqui. Ó. A propriedade é o contrário. Eu tenho bases diferentes, porém eu tenho o mesmo expoente. Eu acho isso muito legal da gente pensar dessa maneira. Tá? Ah, professor, e se as bases forem diferentes? Se as bases forem diferentes, mas os expoentes forem iguais, eu também tenho uma propriedade. E aí eu posso fazer, ó, se é o mesmo expoente, eu posso fazer o 18 dividido por 3, isso tudo elevado a 5. Novamente, ó, é a volta da propriedade. Mas o que é mais importante, o que mais cai nos exercícios? Que eu posso fazer a conta. 18 dividido por 3, 6, e repito 5. Isso é uma coisa muito importante. Então, grava essa ideia do azulzinho aí, que ele vai aparecer em alguns exercícios pra gente. Tem outras propriedades aqui importantes, mas simplesinhas. Ah, aqui, ó, vou até mudar a cor da caneta também para te chamar a atenção, mas é uma coisa simples de fazer. Todo número elevado a zero, o expoente zero é igual a 1, com exceção do zero. Ah, zero elevado a zero é uma outra situação que não cabe para a gente aqui nessa aula, você não precisa se preocupar, porque ele também não vai aparecer em provas de nível fundamental e médio, não. Então, ó, se eu tenho 9 elevado a zero, é 1. Se eu tenho 1/3 elevado a zero, é 1. Ah, Leonora, mas é fração. Não tem problema. Menos 2,1 elevado a zero, ah, é decimal e é negativo. Se está elevado a zero, é 1. Tem justificativa, mas eu acho que não cabe para a nossa aula de hoje. Todo número elevado a 1, ou seja, o expoente 1, é igual ao próprio número. 9 elevado a 1, 9. 1/3 elevado a 1, 1/3. 2,1 elevado a 1, 2,1. Continua a mesma coisa. E coloquei um cuidado aqui para a gente ter bastante atenção em algumas coisas, que são os usos dos parênteses. Tá? Na verdade, eu vou separar isso aqui em duplas. E aí, olha o que eu quero que você grave aqui para mim.
Novamente, vou trocar a cor da caneta para destacar aí para você. O que eu quero que você grave? O seguinte, ó, menos 2 elevado à quarta. Quando eu tenho parênteses, o que significa isso? Ó, que é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. E aí você tem que ficar atento ao sinal, ó, menos com menos, mais, menos com menos, mais. Isso aqui vai dar tudo positivo. Isso aqui dá mais 16. Se eu não tenho parênteses, é como se fosse o seguinte, ó, só o 2 está sendo elevado a 4. Aqui significa que o menos faz parte, o menos tem que ser repetido 4 vezes. Nesse segundo caso, é só o 2 que tem que ser repetido 4 vezes. Então, é como se eu ficasse assim, ó. Essa é a ideia, é o 2 que está repetindo, não é o menos 2. Com isso, o que eu tenho? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, menos 16. Então, cuidado com esses sinais. Observa aqui agora, vou fazer aqui para o 2 elevado a menos 3. Menos 2 elevado a 3, desculpa. O que significa isso? Ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 3 vezes. O que eu tenho aqui? Menos com menos, mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Ficou negativo. Aqui observa, ó, que é só o 2 que vai repetir também. O 3 não repete. Então, 2 e 2. Então, aqui vai ficar menos 8. Observa que para cá deu diferença de sinal e para cá não deu. E aí eu te chamo a atenção para mais uma coisinha. A gente sempre tem que olhar aqui, ó, para o expoente. O que vai acontecer nesses dois casos que eu marquei ali com o marca-texto? E é legal você anotar isso para você lembrar depois. Quando a gente tem uma base negativa e um expoente par, o resultado é sempre positivo. Então, anota isso, ó. Base negativa e expoente par, resultado positivo. Se eu tenho base negativa e expoente ímpar, o meu resultado é negativo. Ah? Então, grava isso, que isso vai fazer diferença para você. Por quê? Justamente porque quando é par, eu consigo formar pares de menos ali, que vai virar mais, que vai virar positivo. E quando é ímpar, não. Eu formo um par, mas vai sobrar alguém. Então, grava isso, que isso pode te ajudar. É lógico que aqui é pequenininho, você faz lá na hora da prova você precisar. Mas às vezes ele vai te cobrar assim, ó, um menos 1 elevado a 104, por exemplo. Você não tem condição nenhuma de fazer os menos 1 104 vezes na prova. Como a base é negativa, o que vai acontecer? Ó, se a base é negativa, eu olho para cá. Aqui é par. Se é par, ó, o resultado é positivo. 1 vezes 1 vezes 1, 104 vezes, é 1. Finalizei aqui a minha questãozinha. Ah? Agora, se a minha base é positiva, se é mais 1 elevado a 104, o positivo não tem graça. Independente de que ser par ou ser ímpar, não ia fazer diferença se fosse ímpar, o resultado é sempre positivo. Então, cuidado com esses sinais, tá? Se a gente chama atenção para isso, faz seu resuminho aí, ó. Base negativa. Se precisar, pausa o vídeo para anotar. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Base par, independente do resultado do expoente ser par ou ímpar, o resultado é sempre positivo. Tá? Anota isso, que isso pode te ajudar mais para frente. E a última regrinha que eu tenho com parênteses aqui é essa ideia, ó. Aqui eu tenho uma potência de potência, a gente viu na aula 3. Isso é 5 elevado a 3 vezes 2, multiplica os expoentes, que vai dar 5 elevado a 6. Quando eu não tenho parênteses, o que vai acontecer aqui agora? Ó, não existe isso, tá, gente? Mas é como se o parênteses estivesse aqui em cima. O que significa isso, então? Que eu vou ter que resolver aqui primeiro. Depois, a gente repete a base. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou fazer 5. 3 elevado a 2 é o que eu vou resolver. 3 elevado a 2 é 9. Seria o 3 vezes 3. Observa que deu diferença. Tá? Então, fica bem atento a essa propriedade. Aqui em cima é como se fosse isso, ó. 5 ao cubo vezes 5 ao cubo.
É como se fosse essa a ideia. Aqui não, ó, é como se fosse 5 elevado a 3 ao quadrado. 3 vezes 3. Então, sempre ficar atento que também pode gerar uma confusão para essa dupla. Com isso, a gente finaliza esse vídeo. Espero que tenha te ajudado. Se você gostou, comenta. Se você não concorda com alguma coisa, comenta também. E curte aí pra gente. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva para ajudar o canal. Bom, bons estudos e até a próxima!